Fala, Nação Azulina, começando a entrevista coletiva desta quinta-feira com o lateral esquerdo Hernandes. Nós vamos se preparando para a partida contra o Vila Nova amanhã no estádio Rei Pelé às 9h30 da noite. E a gente começa a entrevista de hoje com o repórter Warner Oliveira. Boa tarde, Hernandes. Boa tarde a todos os colegas. Hernandes, o que significa o jogo de amanhã? Nossa, o CSA vai entrar para buscar a vitória, mas em termos de resultado, né, o time continuar subindo na tabela, o novo técnico que chega, como é que você define esse jogo contra o Vila Nova nesta sexta-feira? A gente vem de dois resultados que não foram legais, né? A gente tinha o objetivo de pontuar diante desses dois jogos que passou, e a gente tem uma nova chance agora diante do Vila Nova, e a gente está preparando para que a gente possa chegar no jogo contra o Vila e alcançar uma grande vitória, que é o que a gente quer, né? Virar essa chave aí dessas sequências ruins que a gente teve e dar um novo up aí para a nossa sequência aí na competição. Será o seu 10º jogo vestindo a camisa do CSA. Eu queria que você falasse assim, teve um momento nesse Campeonato Brasileiro, o quanto a sua ausência foi lamentada, e do Gabriel. Foi contra o Náutico, por exemplo, você ainda estava com um problema em um dos tornozelos. O que significa isso para o jogador? Aumenta a responsabilidade dele perante ao time, ao torcedor, quando ele passa a ser também uma referência. Ele é lamentado, principalmente, é lamentada a ausência dele naquele jogo. Como é que você vê isso também? Sempre quando a gente chega num clube, a gente procura, né, da melhor forma, fazer sempre o nosso melhor para estar sempre à disposição da comissão técnica, né, para estar ajudando os companheiros. A gente sabe, né, que a gente tem também o companheiro da posição, que é o Kevin, que também está machucado, se recuperando. Inclusive, quando eu cheguei, eu disse que vinha muito bem. Infelizmente, ele se machucou, interrompeu a sequência dele. Foi preciso a gente ali substituir, e tinha que fazer o mesmo, né, e coisa a mais para estar ajudando a equipe, né? E a gente fica feliz por poder sempre entrar e contribuir. Então a gente sempre vai procurar fazer o melhor em prol do grupo todo, né? Porque a gente sabe que o coletivo ele se sobressai no aspecto do futebol. Boa tarde, Hernandes. Eu queria saber de você, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato com o técnico Mozart, que já deu para perceber o que é que deve ter aí de mudança com relação a esse jogo do Vila Nova. Claro que você não vai chegar a falar, se aprofundar, mas o que já teve, o que deu para perceber nesse primeiro trabalho? Eu acho que é uma oportunidade nova para todos, né? O pessoal que está de fora, os que vem jogando mais para elevar o seu nível e mostrar o seu trabalho novamente. O pessoal que às vezes está entrando no segundo momento, ou que está de fora também, um ânimo mais para poder mostrar o seu trabalho também para o professor. E como eu falei, a gente está num objetivo só. O que a gente procura sempre fazer é ajudar da melhor forma possível, e isso é no dia a dia, né? Quem está conosco aqui acompanha o nosso trabalho no dia a dia, vê o esforço de todos, né? De todos, sem exceção, nos treinamentos, nos trabalhos, buscando o seu espaço, fazendo o melhor para que a gente possa reverter essa chave, né, e trilhar o caminho das vitórias. Antes dessas duas derrotas que a equipe teve, o time vinha na melhor sequência, né, da temporada. Aí eu queria saber de você, tem uma expressão que a gente muitas vezes usa, que é tempestade em copo d'água. Eu queria saber de você, era realmente o momento de ter uma mudança para essa sequência da competição, ou não, dava para seguir? Eu queria saber a sua opinião. Em questão de mudança, né, de comissão técnica, né, não é um ponto que a gente toca, nós atletas, né, é decisão que vem da direção, né, enfim, a gente não entra muito nessa questão, né. O fato importante é a gente entender que uma comissão técnica que ela está conosco, a gente vai fazer de tudo para que as coisas deem certo, né, para que caminhe, né. E assim como estava com o professor Ney aqui, a gente estava fazendo o possível para as coisas acontecerem.
e assim também com a chegada do Moça, a gente vai fazer o possível também para que as coisas possam caminhar, porque o que o clube quer, o que nós os atletas queremos é que a gente tenha uma sequência boa de vitória, que a gente alcance os nossos objetivos na competição, né, que é chegar na Série A, mas a gente tem um longo caminho pela frente e a gente precisa de dar mais, e a gente está buscando isso aí nos treinamentos, no dia a dia. O método de trabalho, né, do Moza, lógico que é diferente, até a forma de jogar, e é o cara que começa lá atrás, com o goleiro, vai jogando junto, né, e às vezes dá para o torcedor esse tipo de jogo, dá até um friozinho na barriga. Você já está acostumado a esse tipo de situação, a esse método de trabalho do Moza, a esse esquema de jogo também? A gente, nós atletas, a gente procura se adaptar em toda a forma, né, de jogar, né, tanto de uma comissão quanto da outra. Cada um tem as suas preferências, e nós, como atletas, a gente tem que abraçar a causa. E a gente está aqui para isso, né, abraçar uma causa ali que é implantada na hora ali, para que a gente possa realmente fazer as coisas acontecerem dentro de campo. Claro que respeitando os limites de cada um, aquilo que o treinador pede, a gente sempre vai procurar fazer, porque a gente sabe que a ideia que é colocada, se a gente abraçar, der certo, com certeza a gente consegue alcançar as nossas vitórias. Hernandes, faltam 17 rodadas do Campeonato Brasileiro. Pelos números, você observa as chances do CSA e uma obrigatoriedade agora, mais do que nunca, de procurar não somente vencer em casa, mas também fora. Como poderia ter já um critério até para se ganhar gordura desde o começo, mas agora mais do que nunca? Não é fácil, mas também não existe nada impossível, né? Tenho certeza que se a gente conseguir uma sequência boa de vitórias aí consecutiva, a gente consegue encostar e com certeza sim brigar pelo nosso objetivo, que é o acesso para a Série A. Hernandes, um grande abraço. Aqui é Alberto Oliveira, do site esportealagoano.com.br. Uma das características do técnico Moza é utilizar um lateral como um meia construtor, tanto fazendo isso aberto como derivando para a faixa central do gramado. Ele perdeu o Lomberto e pode ser que ele utilize você pelo lado esquerdo fazendo essa função. Você se adapta bem a esse tipo de situação? Com certeza, né? Minha posição de origem, né, apesar de a maioria da minha carreira jogar de lateral esquerdo, minha posição de origem é volante. Então não tem dificuldade alguma para fazer essa função. E a gente vai estar ali sempre para ajudar da melhor forma possível, de lateral, né, ou entrando para dentro como ali um volante também. O objetivo da gente é um só, é buscar as vitórias. A gente vai estar disposto a fazer o que for preciso para que a gente possa alcançar isso. Boa tarde, Hernandes. Severo Oliveira, da Rádio Web Cidadania. O CSA vem de 2 derrotas consecutivas nesse retorno da Série B. Como você avalia esse atual momento da equipe na competição e qual a sua expectativa com a chegada do técnico Moza Santos? O momento como eu falei, de equilíbrio. A gente não deve deixar bater o desespero, né, por estar com 2 derrotas consecutivas, assim também como a gente não deve empolgar, né, como quando você está com uma grande sequência de vitórias, né, e a mudança de comissão, a gente entende, né, que é uma decisão que a gente respeita, né, e a gente também não tem interferência, mas com certeza nós atletas a gente está aqui para abraçar, né, a ideia, e a ideia que for colocada do professor para a gente, Mozart, com certeza a gente vai abraçar para fazer o melhor, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo dentro da competição, né, ter uma sequência de vitórias aí, conseguir chegar lá próximo do G4 para a gente brigar aí pelo nosso acesso. Hernandes, o verde é esperança. Como é que é o sucesso, né? Porque viralizou na internet, eu vi fotos e tudo, da história do seu Fusquinha. Como é que é isso, hein, rapaz? Rapaz, o Fusquinha é algo interessante. Eu, quando criança, né, acho que eu tinha uns 10 anos, morava um rapaz em frente da minha casa e ele tinha um Fusquinha todo acabado, bem velhinho.
E eu entrei dentro dele e me apaixonei. E eu coloquei no meu coração, o dia que eu tiver condição, eu quero ter um Fusquinha para mim, né? E graças a Deus, Deus me deu condição, né? Primeiro de realizar o meu sonho de ser um atleta profissional de futebol, e depois de ter condição também de ter um Fusquinha. E aí a gente mandou pintar ele direitinho, bonitinho, é algo prazeroso pra gente. Não vende, não troca, nem empresta, é assim? Não tem valor, né? Aquilo que você ama não tem valor. Qual é o ano do carro? 83. Então quem vê vai ficar só admirando a com beleza. desejo e admiração, né? É isso aí. Hernandes, para a gente fechar, o Fernando Antônio do Sport News Rádio BR perguntou se a troca entre Ney Franco pelo Mozart vai ser sutil ou de modo extravagante? Como eu falei, né? Cada um tem a sua filosofia e a sua ideia de jogo. A gente fez de tudo para abraçar as ideias do professor Ney, né, quando estava aqui conosco, né, e houve a troca de comando, né, e a gente vai abraçar assim as ideias e filosofia de jogo do professor, e vamos fazer o possível para que possamos ter uma sequência de grandes resultados aí dentro da competição e alcançar os nossos objetivos, que é o acesso para a Série A.